Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje vou falar aqui do Crystal Palace. Vamos ver então mais ou menos como é que se joga e depois voltamos a falar já de seguida. Vamos começar então por fazer aqui o setup para 3 jogadores. É 3 jogadores apenas de um modo a ilustrar e exemplificar o que é que está aqui em causa. Cada jogador vai receber 40 mil de dinheiro, que vai juntar aqui ao seu player board, que vamos colocar aqui de lado, apesar de não se ver aqui na câmera, eu já vou buscar. Vamos receber 4 dados, os nossos marcadores, que são 5, os nossos ajudantes, em que um deles vai aqui para esta parte, podendo subir posteriormente, 2 pecinhas para colocar aqui, e vamos colocar os marcadores onde eles têm de ser colocados também. Então, um aqui, um nos pontos de vitória, ali, um no rendimento e, por fim, um aqui novamente no nosso player board, nos jornais que nós temos, que vai ser uma espécie de uma moeda para trocar por outras coisas. Vamos receber também a nossa caixinha para podermos esconder os dados quando for o momento de escolher aquilo que vamos querer que eles sejam, basicamente. Ou seja, serve para tapar aqui os dados, serve para tapar os dados. Então vamos aqui fazer o resto do setup. O jogo deve ser organizado, pelo menos como está recomendado na própria caixa, do próprio setup, assim deste modo. Começando com as localizações de 1 até 8, porque o jogo vai ter esta ordem de execução das ações. Então vamos começar, vamos aqui às patentes, ou seja, de um lado são patentes as cartas e do outro lado são protótipos. Colocamos, o jogo está aqui montado para 3 jogadores, depois com mais jogadores ao menos há mais peças que desaparecem ou aparecem. Vamos colocar aqui 3, vamos colocar aqui 3 destes tokens de descoberta, olha lá o que é isto. Vamos aqui escolher 2 destas do ano 1849, colocar aqui também. Vamos avançando e assim vamos repondo, portanto é fácil nesse sentido. Vamos aqui às individualidades, aos inventores, e colocá-los aqui também no respectivo local. 3. Vamos aqui no início do jogo, nós temos estas peças todas de um lado e do outro, vamos sortear uma delas e vamos colocar aqui. Colocamos este marcador no ano respectivo, começamos em 1849, o jogo vai ter 5 turnos, sendo que 2 turnos são no ano 1849, 2 no 1850 e apenas 1 no ano 1851. Colocamos aqui os bilhetes, podemos usar para prescindir de dados e pontuar. Colocamos aqui as dívidas, os recursos, as lâmpadas e os mecanismos, o dinheiro, e penso que está tudo pronto para começar. Então depois como é que funciona o jogo? O jogo vai ter estas ordens, escolhemos o que queremos para os dados, pagamos o valor, ou seja, 1 por cada, ou seja, 1000 por cada pinta de dado, e depois que define também o primeiro jogador, e depois o último jogador recebe de compensação 1 ponto de jornal, ou um jornal. E o jogo, vamos fazer isto, depois vamos, pela ordem de jogo, colocar os dados que alocamos, que os dados são trabalhadores. Depois vamos fazer as ações das várias localizações, por ordem, de 1 ao 8, sendo que aqui podemos colocar dados em qualquer local, não tem de ser nesta ordem, só depois é que as ações ocorrem desta forma. Depois passamos para a fase de pagamento dos nossos inventores e, eventualmente, habilidades que ativem na fase 4, porque alguns têm aqui habilidades que ativam nessa fase, como podem ver, aqui a laranja. Depois passamos para a parte em que podemos transformar invenções em protótipos, e depois vamos para a fase de ativação, de receber o rendimento e de ativação dos estandartes nível 6, que são habilidades especiais, e depois acontece a parte do mercado negro. E basicamente os 5 turnos vão ser assim, e depois quem tiver mais pontos ganha. Vamos então explicar cada uma das localizações. Elas têm uma forma mais ou menos equivalente de funcionar. Tem sempre aqui em cima o sítio onde podemos alocar os nossos dados, sendo que depois em baixo
Os dados que estão aqui são colocados na fase 1, depois na fase 3, ou seja, na fase 1 colocamos os dados, na fase 2 colocamos os dados, depois então na fase 3 é que eles vão resolver. Portanto, existem normalmente em cima mais espaços do que aquilo que são as ações disponíveis. O que quer dizer que os primeiros a conseguir pôr aqui, com valores mais altos, resolvem em baixo. E isso vai ser assim basicamente em todas as localizações. Vamos explicar aqui apenas como é que funciona, por exemplo, no caso das patentes. Vamos imaginar que, por exemplo, eu estava a jogar e decidi colocar aqui um 4. Coloquei aqui um 4 porque é o mínimo dado que se pode colocar aqui. Eu podia colocar também um 4 aqui ou aqui, no entanto, eles vão resolver depois por ordem, a não ser que tenham valores mais elevados. Mas, por exemplo, eu colocava aqui um 4, outro jogador podia decidir colocar aqui um 5. Porquê é que ele faz isto? Porque depois resolve primeiro que o meu. E depois um jogador a seguir podia decidir colocar aqui um 1. E eu novamente, por algum motivo, aliás, a seguir um jogador ia colocar aqui um e eu por algum motivo colocava, por exemplo, aqui um 2. Se repararem, em cima tem aqui os símbolos de um ajudante e aqui de dinheiro. Assim que colocamos isto acontece. No caso do símbolo do ajudante, o que é que significa? Eu posso pegar numa das minhas peças e colocá-lo, por exemplo, aqui no mercado negro. Tenho de colocar sempre no sítio disponível mais abaixo e pagar o respectivo custo. Neste caso era 1000 e para já não acontecia nada porque acontece só na fase 6, daí o estandarte verde. No entanto, se eu tivesse lá já um ajudante, eu podia, em vez de colocar, evoluir um para cima, fazer subir e pagar novamente o recurso. O que significa que depois podemos obter estes benefícios mais para a frente e são obviamente melhores à medida que se vai subindo. Este jogador teria que pagar 2000 porque é aquilo que está ali referido. Portanto, nós íamos colocar os dados, imaginem que passávamos depois para a fase 3 das ações e então eles iam resolver. Este é o valor mais alto, ia escolher vir para aqui, podia então escolher uma destas cartas e ganhava também um ponto de jornal. Aqui depois íamos pelo valor mais alto, seria este, que ia colocar. Fazia o mesmo, recebia também o benefício, ia buscar uma invenção, uma invenção, sim, que ainda não é protótipo. E agora, este jogador 2, que tinha o 2, passava à frente daquele, porque tem um valor mais alto, e este ficava sem fazer a ação. Portanto, é isto que vai acontecer em todas as localizações. Importa o valor que pomos e a ordem com que pomos. Então vamos explicar o que é que faz cada um dos sítios. Aqui basicamente é para ir recolher invenções, não temos que pagar nada por elas, porque a fase de fazer as invenções acontece aqui nesta fase, e então aí é que temos que ter os recursos para as poder ativar, que é estes recursos que estão aqui de lado, e o benefício está aqui. Neste caso, o benefício era, tínhamos que pagar 3 dinheiro, tínhamos que pagar aquilo, e íamos receber das peças aqui 6, significa que íamos buscar a peça 23, que dama de saxofone, isto está em alemão, não sei o que isto quer dizer, e íamos buscar esta peça, que corresponde ao número, basicamente é isso que tem de decorar, e iam poder colocar no vosso tabuleiro quando a fizessem. Mas vamos deixá-lo aqui em baixo. Os jogadores recebem também um mecanismo e uma lâmpada no setup inicial. Nesta localização, os jogadores vão então poder receber estes benefícios. Se repararmos aqui, uns têm seta, outros têm o tal valor 6. Este significa que o benefício é imediato e este que é um benefício que ocorre sempre na fase 6. Este benefício imediato seria receber um ponto de jornal, um ponto aqui de notoriedade, penso que é assim que isto se chama, e basicamente 3 de dinheiro, seria isso que ele teria de receber. Ou então ia buscar esta peça que dá um benefício permanente sempre na fase 6, e aqui para o player board, e íamos colocar aqui, sendo que estes instantâneos também são colocados. No entanto, na fase 6 estes vão sempre ativar e estes nunca mais ativam. Se repararem, temos aqui pontos negativos, significa que ao taparmos isto não vamos ganhar estes pontos negativos no final do jogo. É isso que significa. Nesta localização, basicamente ganhamos uma destas peças à escolha, depois depende da ordem, e isto dá rendimento e pontos de vitória. É sempre a mesma coisa. Se eu fosse buscar, por exemplo, este, ia receber
3 de rendimento e 1 ponto de vitória. Passando aqui para esta fase, significa a evolução que podemos fazer, também podemos evoluir, significa a evolução, evoluímos e imediatamente recebemos o benefício que está em cima. Sendo que este 1 vezes 6 é basicamente ativar uma das localizações 6 que nós tivermos no nosso tabuleiro individual ou então até no mercado negro, porque conta como uma localização 6. Portanto, isto pode ir avançando e sempre que chegamos ali ao fim e avançamos, ganhamos diretamente ou lâmpadas ou 2 pontos de notoriedade para subir ali. Aqui em baixo é também a mesma lógica, dados, escolher, poder ir buscar uma destas cartas que são inventores. Aqui temos que pagar diretamente o custo deles e recebemos logo o benefício. Por exemplo, este dá também uma pecinha de 1 de rendimento todos os turnos e fica colocado em jogo. Tal como neste caso, dão diretamente pontos de vitória pela altura em que for feito. Se for no ano de 49, dá logo 15 pontos, isto vai baixando à medida que os anos vão avançando, porque é mais fácil fazer. Notar que estão aqui também invenções, ou seja, protótipos, depois de feitos. Se tivermos esse protótipo, algum destes, isto dá mais estes pontos para somar àqueles que a personagem dá. Fazemos isto, viramos e colocamos junto ao nosso tabuleiro individual. Avançando para aqui, esta é a parte em que podemos reclamar alguns destes benefícios. O chapéu vai avançando consoante os turnos e vai ser essa coluna que vai estar ativa. Neste caso, por exemplo, imaginem que eu tivesse avançado aqui para o nível 3 em jornais, significava que eu podia ganhar 4 evoluções aqui na notoriedade. 1, 2, 3, 4. E agora aproveito para explicar isto. Aconteceu aqui uma coisa, eu passei esta fase, isto no início do jogo teríamos de sortear uma peça aqui para cada local, para vermos como é que isto iria ficar. É sempre diferente. E aqui, eu como passei este marco, posso escolher se vou colocar um destes itens aqui ou nos outros. Só tenho 2 para todos. E a partir daqui começa a dar muitos pontos. Sendo que nós recebemos isto na última fase de cada turno. Portanto, eu ia escolher o que é que fazia e então aqui no instantâneo eu também tinha cá chegado e ia receber diretamente uma engrenagem aqui para os meus recursos. Avançando aqui para esta localização, há também benefícios basicamente imediatos que nós podemos fazer. Aqui podemos colocar um assistente aqui no mercado negro sem pagar o custo e mais um pagando, sendo que pode ser também usado para fazer evoluir o nosso assistente aqui no player board individual. Aqui basicamente é ganhar 2 mecanismos, ganhar um dado adicional, porque temos só 4, ficamos com 5, e nesta localização aqui podemos pegar num dado, gastá-lo e atribuí-lo a um local, sendo que ganhamos os pontos de acordo com o ano que for. Portanto, o primeiro vem para aqui, o segundo viria para aqui e o outro viria para aqui. De notar que nunca mais podemos usar estes dados até ao final do jogo. Portanto, é uma decisão que deve ser bem pensada. Por fim, temos esta localização que consiste em receber aqui benefícios lâmpadas e um benefício dos permanentes que nós temos e lâmpadas e avanço na notoriedade. E basicamente está explicado as localizações. Sempre que nós pomos um dado, podemos ver isto aqui, sempre que nós pedimos um dado, colocamos um dado numa das localizações, podemos imediatamente fazer descer um dos nossos assistentes aqui do mercado negro. Porque é que isto serve? Se ele estiver nesta zona, do nível 3 para cima, se ele descer, podemos ganhar uma roda dentada. Este é um benefício. Se ele descer e não houver nenhum sítio disponível para ele ir, porque pode estar ocupado, ele salta fora e volta aqui para o dono. Quando se esgotarem aqui estas duas peças, não há mais. Portanto, se vão haver só 2 por turno. Passamos então para a fase. Já expliquei também a resolução, porque é a primeira colocação, depois a resolução, sendo que esta é pela ordem de jogo e esta é pela ordem das próprias localizações e pelo número dos dados. Depois passamos para a fase de pagamento dos salários. Se repararmos, eu tinha feito, por exemplo, estou neste nível 2, portanto vou ter que pagar 3 de dinheiro aqui para o meu inventor. Isto vai mudando consoante os níveis em que estamos aqui, sendo que no primeiro nível até pagava mais. E se existir algum benefício, por exemplo, vamos ver este, na fase 4, se eu tivesse em jogo, isto também fica aqui registado, cada dívida não paga que eu tiver, eu vou ganhar 1 de dinheiro.
E o que é isto das dívidas? As dívidas, a qualquer momento, nós podemos ir buscar uma peça destas para colocarmos aqui no nosso tabuleiro. Ela fica assim virada, pode variar entre 8 e 10 negativos, é aleatório, e recebemos 10 de dinheiro. A qualquer momento podemos pagar os 10 e virar isto e ficamos apenas com 5 negativos. No entanto, é bastante penalizador, mas vai ser praticamente inevitável fazerem isso ao longo do jogo, porque no início de cada turno, todos os dados que escolherem têm que os pagar, depois têm de pagar os inventores e têm de pagar muito mais ações. Portanto, acaba por ser quase inevitável. Passamos então para a fase das invenções. Aqui podemos transformar duas invenções em protótipos, ou duas patentes em protótipos, assim aqui é. E consiste então em pagar os recursos. Imaginem que eu tinha, por exemplo, isto, a roda dentada e as três, pagava, virava. E então ia obter os benefícios imediatamente e os pontos de vitória. Se tivesse feito no primeiro turno, eram 12 pontos de vitória. Colocava e ficava aqui. Se por acaso alguns deles combinarem, se eu tivesse, por exemplo, esta, e tivesse virado, se eu reparar, ele combina aqui com o meu inventor, que dá pontos adicionais se eu tiver o topofone. Portanto, eu ia colocar isto assim e ia ganhar os 4 pontos adicionais do topofone. Isto é mais uma combinação que nós podemos fazer e há personagens que combinam com várias invenções e várias invenções com vários personagens. É assim que isto está feito para registarmos isto, são pontos adicionais. E podemos guardar isto assim aqui no tabuleiro. Entramos depois então na fase 6. Na fase 6 vamos receber o rendimento. Neste caso eu estava ali no 7 e ia receber 7 moedas. Depois de ganhar o rendimento temos que descer 3 espaços, aqui neste caso era para o 4. Se descemos até este sítio perdemos pontos de vitória e depois começamos a perder dinheiro e depois temos que fazer nova dívida para pagar. Vamos então receber os benefícios dos nossos níveis 6. Por exemplo, no meu player board ia receber mais um de jornais. Do local onde estava no mercado negro ia receber mais um nível e também ia receber este benefício que eu por acaso escolheria 2 de notoriedade, 1, 2, e poderia então escolher colocar aqui a minha última peça ou guardar para os sítios que vão dar mais pontos ao longo do jogo. No final, tudo que está no mercado negro desce 1 e se saíssem fora voltavam e basicamente tinha acabado uma ronda. Íamos fazer 5 rondas assim, as cartas iam ser renovadas, aqui as patentes iam entrar novas, aqui também entravam novas segundo o ano em causa, entravam também aqui novos elementos destes para substituir, aqui também entravam novos inventores, aqui mantinha-se na mesma, o chapéu avançava, os dados todos voltavam, escolhíamos novamente dos dados que tivéssemos o valor e depois os turnos avançavam naturalmente, fazíamos isto 5 rondas e no final íamos ver os pontos de vitória. De notar aqui também que aqui os jornais podem ser convertidos nestas coisas todas, se nós quisermos. Temos aqui sempre este benefício, que pode ser muito útil, tal como o dinheiro também serve para comprar mais coisas. No final do jogo, por exemplo, quando eu avançasse aqui com os meus assistentes, eu podia avançar nisto se tivesse o requisito. No final do jogo ia ganhar também estes pontos de vitória. Íamos marcar os pontos, íamos avançando. Quem estivesse maioria aqui no mercado negro também ganhava pontos. Quem estivesse mais à frente aqui na notoriedade também ia ganhar pontos. Os espaços negativos e as dívidas não pagas iam dar então os tais pontos negativos, ou se mesmo se pagas iam dar também. Nós podíamos também converter o dinheiro que tivéssemos, cada 10, uma moeda 10 tem este tamanho que serve para tapar. Portanto, podemos converter o dinheiro em sítios para tapar aqui no final do jogo. E basicamente contávamos estes pontos todos e tínhamos a pontuação final. Bem, este é mais ou menos o modo como se joga o Crystal Palace. Estamos perante aqui um Eurogame com alguns elementos muito típicos, muito comuns, só que tem outros também muito originais. O que é muito original aqui, o modo como nós podemos escolher aquilo que colocamos nos nossos dados e, obviamente, a consequência é que temos que pagar por isso. E depois isso determina o local onde os podemos colocar, porque há mínimos em cada localização, e também o modo depois como a ordem como os dados entram para as ações são resolvidas, sendo que podemos até nem conseguir resolver a nossa ação. Isso é bastante original. No entanto, o resto é mais ou menos semelhante, sendo que tem esta parte que acontece em alguns jogos de alocar primeiro os dados e depois as ações desenrolam-se perante uma determinada ordem de jogo.
Isso é mais ou menos comum, mas está bem integrado com esta necessidade de poder estipular o valor dos dados e cria aqui a tensão num jogo que tem uma economia muito apertada, onde vai faltar quase sempre dinheiro para tudo. E daí a obrigatoriedade depois em contrair dívidas, que nos dá depois também penalizações. Do ponto de vista das mecânicas e do tema, eu não diria que não existe assim uma relação muito direta. No entanto, nota-se uma importância nos mecanismos, especialmente nos mecanismos que ajudam a criar então o tema, não tanto as mecânicas, mas mais os mecanismos. Quando digo mecanismos, estou a dizer a interligação do sistema de jogo naquilo que é o resultado que tiramos dele. Por exemplo, não é propriamente a mecânica de fazer o dice drafting, mas é, por exemplo, no track da notoriedade, o facto de termos notoriedade dá-nos mais pontos e dá-nos benefícios porque somos mais conhecidos. E o facto de podermos usar também, por exemplo, os pontos de jornal de comunicação social para converter noutras coisas, e as combinações também entre, por exemplo, os inventores e as invenções, e as patentes ou invenções, também é muito interessante e, do ponto de vista do mecanismo do jogo, faz sentido para aludir ao tema de que o tema é esta Exposição Universal de 1851, em que cada país queria tentar mostrar o melhor de si mesmo aos outros, numa competição aqui por prestígio científico. Portanto, isso está mais ou menos bem conseguido nos mecanismos de jogo, sendo que as mecânicas também são interessantes, mas são mecânicas que funcionariam totalmente bem noutros tipos de jogos. Do ponto de vista da complexidade, não diria que é um jogo muito complexo, mas pode ser difícil de dominar, que é sempre uma coisa que nós queremos. Ou seja, não é difícil de aprender, mas é difícil de jogar bem. Eu penso que joguei o jogo 3 vezes, salvo erro, pelo menos 3, que é aquilo que eu jogo sempre no mínimo para fazer uma review. Gostei do jogo jogado a qualquer número de partida de jogadores. No entanto, eu não acho que seja muito relevante jogar com mais do que 4. Em minhas 5 não vale a pena, fica muito longo. E 4 depois já começa a ficar as localizações muito apertadas, o que é bom para a atenção do jogo, mas pode ser frustrante depois, porque acabam por se calhar não conseguir fazer as ações que pretendiam. Do ponto de vista da duração, conseguem jogar o jogo perfeitamente em 2 horas. Jogando uma vez, penso que é suficiente para entrarem dentro do espírito do jogo. Aqueles tabuleiros todos, mini tabuleiros, provavelmente algumas pessoas não gostam disso, desse aspecto visual. No entanto, isso pode dar muito jeito com mesas mais pequenas para ajustar ao formato da mesa. Portanto, não é uma coisa má de todo. A nível dos componentes, acho que estão bastante bem, são dados normais, mas as ilustrações, o modo como os componentes estão produzidos, acabam por ajudar a entrar no tema do jogo e tem boa qualidade. A nível do preço, o jogo é um bocado dispendioso. Eu penso que isto está a custar cerca de 70 euros, que é bastante caro, porque não temos aqui componentes muito caros, mas provavelmente este design diferenciador tem que se pagar naquilo que é uma produção provavelmente toda alemã. E eu apostaria nisso. Provavelmente o jogo é produzido na Alemanha e não no Oriente, onde é mais barato, pelo menos do ponto de vista dos componentes. Por isso, talvez o preço superior. O jogo me parece ter bastante replicabilidade, porque estão sempre a mudar alguns elementos pontuadores do jogo. Fiquei só com um senão do facto de algumas invenções que combinam com os inventores poderem não sair, ou poderem sair em momentos que não são bons para alguns jogadores e são bons para outros. No entanto, também é só um diferencial de 4 pontos. Mas também já vi os jogos terminarem e serem por 4 pontos que alguém ganha a partida. Portanto, isso é uma coisa que não sei como é que poderia ser resolvida, mas gera um bocadinho de aleatoriedade incontrolável que pode beneficiar alguns jogadores. No entanto, acho que o jogo é bastante satisfatório e não é por isso que eu vou deixar de jogar. E é satisfatório quase de uma maneira que não consigo explicar, mas aquilo acaba por estar tudo bem cruzado e as combinações interagem umas com as outras e conseguimos fazer bastantes coisas se conseguimos combinar bem todos os elementos, as várias etapas, os recursos que dão uns para os outros, as conversões e as combinações de pontos. Isso acho que é interessante. E tem bastante tensão entre os jogadores, tem bastante interatividade, que é uma coisa que nem sempre os Eurogames têm. Alguns tendem a ser muito multiplayer solitários, cada um está a jogar o seu jogo, e aqui não. Apesar de termos o nosso player board, ele não é assim tão relevante, é mais para dar benefícios. O que interessa é a interação no jogo, e importa muito o modo como colocamos as peças, se vamos primeiro que os outros, o que é que decidimos nos dados. Isso é relevante e acaba por tornar este Crystal Palace muito interessante e para mim um dos jogos mais interessantes deste ano. Então vá, fica aqui a análise do Crystal Palace. Deus!